E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Eu nunca imaginei que eu faria o tema desse vídeo, sendo muito sincero com vocês. Mas o bom senso me obriga a fazer esse vídeo, tá? E pra quem não sabe, pra quem não acompanhou nenhuma notícia de NFL na última semana, ou pra quem tava em coma, o Daniel Jones finalmente foi dispensado do New York Giants. E ele assinou um contrato até o final dessa temporada com o Minnesota Vikings. E por mais que esse possa parecer um movimento em que as pessoas vão dar risada, eu sinceramente acho que esse foi um senhor movimento do Minnesota Vikings. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Caras, para fazer esse vídeo, para montar a pauta e o roteiro desse vídeo, precisou de uma boa dose de bom senso. E eu nem sabia que, sinceramente, que eu tinha essa dose. Mas a grande verdade é que quando você analisa o que o Minnesota Vikings fez, faz todo o sentido do mundo, tá? Se você não tá acompanhando as notícias, você não acompanha tanto as notícias, o Daniel Jones tinha sido colocado no banco pelos Giants. Por que o time fez isso já agora? A ideia dos Giants era dispensar o Daniel Jones na temporada que vem. Porém, no contrato dele, tinha uma cláusula que garantiu parte do salário dele no ano que vem caso ele se machucasse. Os Giants estavam colocando o Daniel Jones no banco agora, porque assim ele não teria o risco de se machucar, não teria o risco do dinheiro garantido ser ativado e aí eles não precisariam pagar o Daniel Jones. O Daniel Jones, sim, é um cara muito respeitoso, é um cara muito do bem, um cara muito educado. E aí ele aceitou a mudança, ele participou de treinos no Scout Team. Só que aí ele apareceu numa coletiva de imprensa, ele deu uma declaração novamente muito respeitosa, e a partir disso ele pediu para ser dispensado dos Giants. E os Giants acataram esse pedido. O Daniel Jones não ia jogar mais. E dentro disso, o time cortou o cara que com poucas punições financeiras em relação ao que eles teriam feito, se tivesse em relação ao que eles teriam pago se eles tivessem cortado ele antes da temporada de 2024. E o principal é que o time que pegasse o Daniel Jones, se pegasse ele como free agent, não precisaria pagar esse contrato, poderia assinar pelo mínimo. E aí, como o Minnesota Vikings o fez, e aí não teria nenhum peso em relação aos 40 milhões de dólares, que foi o grande ponto da gente criticar a renovação do Daniel Jones por parte dos Giants. Se tem uma coisa que o Daniel Jones recebeu ao longo dos 6 anos que ele esteve na NFL, foram críticas no Pro Football. E ninguém poupou ele. Eu acho que ninguém tinha motivos para poupar ele. Nós somos um veículo informativo, barra opinativo, e quando a gente fala de opinião, a nossa opinião sobre o Daniel Jones é bem clara. Só que a gente tem que usar o bom senso. E o bom senso nos diz que ele tem coisas que podem valer ao Minnesota Vikings e que poderiam valer a várias outras franquias que a gente chegou a especular fazendo uns 5 times pro Daniel Jones, que valem a pena você pagar US$ 1 milhão ou talvez menos. Eu confesso que eu não sei, não vi quanto que os Vikings estão pagando, mas eu duvido que eles tenham pago muito mais que o mínimo. E que definitivamente não valiam a pena pagar US$ 40 milhões. O Daniel Jones não é um quarterback bom. O Daniel Jones não é um franchise quarterback de qualidade. O Daniel Jones não é um cara que merece um contrato grande e segurança. Ele não é isso, tá? E seria uma senhora hipocrisia, só porque eu tô elogiando os Vikings, eu falar isso. Tem 6 anos de material de crítica ao Daniel Jones. E eu acho que o fato dos Giants terem colocado o cara no banco só pra não ter que pagar ele mais, diz tudo que a franquia pensa sobre ele. Claro que a gente viu os hard knocks dos Giants nessa última offseason. Então a gente entende um pouquinho do processo da franquia. Só que o Daniel Jones simplesmente não é esse cara. E tá claro pra absolutamente todo mundo na NFL. Então assim, né? Ah, Bulho, você falava mal do Daniel Jones o tempo inteiro. Sim, tem um texto que eu escrevi nesse ano que o título era Daniel Jones, o homem que mudou o jogo, para pior. Só que também escrevi essa semana uns 5 times para o Daniel Jones e coloquei entre parênteses, é sério. Como vocês podem ver aqui, o primeiro time era justamente o Minnesota Vikings. Porque ninguém tá pensando no Daniel Jones de US$ 40 milhões. Então, a partir disso, o que que hoje é o Daniel Jones? O que que é o Daniel Jones que o Minnesota Vikings contratou? Ele é um quarterback veterano, um quarterback com experiência, um quarterback que já ganhou o jogo de playoff, um cara que já jogou múltiplos jogos de playoff na carreira. E ele é um cara que, o mais importante de tudo,
Ele é uma melhora muito sensível em relação aos reservas dos Vikings. Ele é muito melhor que o Nick Mullins, ele é muito melhor que o Brett Rypien. Assim, muito melhor. Agora, eu sei, você que tá vendo esse vídeo sabe, o Kevin O'Connell sabe, o Sam Darnold sabe, o Daniel Jones sabe. Ninguém quer que o Daniel Jones entre em campo em Minnesota. Ninguém quer isso. A gente e os Vikings querem que o titular seja o Sam Darnold. Óbvio. O Daniel Jones entrar em campo é sinal que alguma tragédia aconteceu com o quarterback titular. E vamos lembrar que uma tragédia com o quarterback dos Vikings já aconteceu nessa temporada. Só que o Daniel Jones, se ele precisar segurar essa barra, seja por um jogo, cara, é muito melhor ele do que os reservas que a franquia tinha. E ele custa muito barato. E ele tem coisas no jogo dele que são aproveitáveis. Quando você olha pro Daniel Jones de 40 milhões de dólares, ele é um quarterback ruim, sabe? Não merece nunca esse contrato. Quando você olha o que o Daniel Jones te dá em campo por 1 milhão de dólares, 2 milhões de dólares, ok, passa. O cara consegue correr com a bola, o cara tem virtudes que o Kevin O'Connell pode ajudar, assim como ele ajudou o Sam Darnold. É um seguro. Ninguém tá esperando o Daniel Jones ser franchise quarterback dos Vikings. Pelo preço que pagou, pelo que ele adiciona, é sim uma boa contratação para Minnesota. Mas ninguém quer que ele entre em campo. Esse é o grande ponto. É um seguro melhor em relação ao que eles tinham. E aí, quando a gente fala do Daniel Jones nessa missão seguro, todos os times que eu tinha colocado no texto, eu realmente acredito que ele seria uma boa opção para essas franquias. Incluindo o meu time, incluindo o Philadelphia Eagles. Se os Eagles tivessem contratado o Daniel Jones dentro de condições atuais, cara, eu estaria completamente satisfeito. Mesmo tendo passado 6 anos falando mal do cara jogando na liga. Porque o problema é o Daniel Jones estar em campo. Ok, mas ele como seguro, ele como reserva, talvez por uma partida, ele é um cara competente pra isso. Ele é um cara melhor que as muitas opções que várias franquias. Ele seria um bom reserva no Baltimore Ravens. Ele seria um bom reserva no Philadelphia Eagles. Ele seria um bom reserva no Detroit Lions. Ele seria um reserva consideravelmente melhor do que o Miami Dolphins colocou em campo enquanto o Tua estava machucado. Então, assim, a face atual do Daniel Jones, como um cara barato reserva com experiência de playoff, ela é útil. Ela tem o seu lugar na liga. Quem não tem é o Daniel Jones como um quarterback de 40 milhões. Isso não deveria nem ter tido em 2023, que foi quando ele assinou. Mas essa face atual, um cara com experiência, um cara barato, um cara veterano, isso sim, isso tem lugar na NFL. E aí, cara, eu acho que dentro da conjuntura do Minnesota Vikings, essa contratação faz todo o sentido. Primeiro, claro, porque ele realmente é um upgrade em relação aos outros reservas. Eu acho que se o Daniel Jones precisar jogar um jogo, ou se, sei lá, o Sam Darnold for poupado na última semana porque os Lions já ganharam a divisão, seria um cara bom pra isso também, pra segurar talvez uma diferença entre quinto e sexto lugar. Todas essas coisas, ele seria um quarterback útil. O problema, claro, seria uma lesão do Sam Darnold que ele precisa assumir pelo restante do ano. Aí eu acho que é uma tragédia pro Minnesota Vikings. E não é uma tragédia de proporções a lesão do J.J. McCarthy com o Darnold assumindo, porque o Darnold fez isso muito cedo, comandou o time, mostrou um bom desempenho, enquanto que o Jones ia pegar o bonde andando. Isso aí é tragédia para quarterback na NFL. A posição mais complexa do jogo com grande vantagem. Mas, na conjuntura dos Vikings como time 9-2, pra mim faz todo o sentido. Eu acho que foi uma boa contratação do Minnesota Vikings. Não acho que é excelente, muda o patamar da franquia, porque estamos falando de um cara que, repito mais uma vez, se espera que ele não entre em campo. Mas se ele precisar entrar, ele é uma opção melhor do que o que o time tinha lá. Ele é um quarterback barato. Ele tem atributos que podem ser importantes. Ele é um cara que, pô, falamos da educação dele, ser um cara assim muito bem quisto, muito respeitoso. Isso cai sempre muito bem no vestiário. Então, no fundo, é só uma contratação de um quarterback reserva. E é importante manter isso em mente. É só um quarterback reserva. Mas quando você olha o movimento do Minnesota Vikings como um todo, quando você entende o que é o Daniel Jones atualmente, quando você entende que um quarterback como o Daniel Jones naturalmente atrai um pouquinho mais de mídia e atenção, eu acho que é uma baita contratação dos Vikings. E que, no fundo, pode não mudar absolutamente nada. Pode ser que o Sam Darnold jogue o restante inteiro da temporada. Mas a lógica do movimento me agrada muito, mesmo sendo um quarterback que eu passei 6 anos criticando no meu trabalho. E que, se jogar mal, vai ser meu trabalho criticar de novo. Mas é que o bom senso me diz que essa foi uma boa contratação do Minnesota Vikings. Rapaziada, eu vou ficando por aqui e eu quis fazer esse vídeo porque eu achei que tinha que fazer. Eu acho que depois de pô, desde 2019, desde o pré-draft de 2019, a crítica sobre o Daniel Jones, da minha parte, ela era bem forte.
tá? Mas o bom senso me diz que essa contratação faz sentido para o Minnesota Vikings. E aí eu acho que não importa o que eu fiz no passado com relação à carreira dele, aos jogos dele. Quando tem que elogiar, tem que elogiar. Quando tem que criticar, tem que criticar. E quando tem que voltar atrás uma opinião, a gente volta também sem problema, porque vai acertar e vai errar. Mas nesse ponto eu acho que as coisas estão muito bem divididas. A passagem dele em New York foi um desastre. O que ele pode acrescentar para o Minnesota Vikings é uma coisa boa. Eu gosto da contratação. Então, vou ficando por aqui. Peço a vocês que viram o vídeo que, se gostaram, deixam um like no canal, por favor, se inscrevam. Tem sido muito importante para nós ver esse crescimento. A gente tem gostado muito de fazer vídeo também, tem muita ideia legal, muita coisa chegando. No mais, um grande abraço e até a próxima.